Graça, paz e misericórdia da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo a você que nos acompanha aqui neste canal para mais uma escola bíblica dominical. E com esta escola estaremos fechando o primeiro trimestre do ano de 2021, onde nós aprendemos seguindo a linha do comentário do nosso querido pastor Ezequias Soares, da bonita cidade de Jundiaí, onde ele traz este assunto, o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. E a lição de hoje é voltados os olhos para a bendita esperança. Voltados os olhos para a bendita esperança. É um assunto maravilhoso que diz respeito à escatologia, está ligado diretamente à escatologia. E já de antemão, quero deixar a você aqui um convite. Nós estamos num projeto para preparar uma série de estudos escatológicos. Depois estaremos trazendo atualizações aqui no canal. Meus amados, o nosso texto áureo está na carta de Paulo a Tito, capítulo 2, e o versículo 13, que diz: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. E a nossa leitura em classe está em Atos, capítulo 1, versículo 6 até o 11, onde nós encontramos aqui o clássico do versículo 8, uma palavra muito forte, onde o Senhor, mas hoje o tema da nossa lição não será o versículo 8. O versículo 8 diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Nós estaremos focado em outro ponto, em outro versículo, que o Senhor ele traz aqui nesse ponto. No versículo 6, fala que o Senhor foi recebido, uma pergunta que eles fazem, o Senhor restaurarás tu, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? É uma visão política, uma visão terrena, uma visão horizontal. Aí o Senhor leva para eles para uma visão ampla, no versículo 7. E disse-lhe: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Aqui está o foco da nossa lição neste dia. Só para retroceder aqui um pouco, para que possamos entender, após o texto áureo, nós temos a verdade prática. A nossa esperança é algo vivido e real. Não se baseia em utopia nem em imaginação humana, mas em fatos revelados na palavra de Deus e confirmados pela história. Isso aqui é muito importante, porque a nossa fé está firmada na palavra, na promessa, na profecia, e os fatos históricos que se sucedem estão confirmando o que está escrito na bendita palavra do Deus Todo-Poderoso. Para entrar neste assunto, nós vamos ver aqui a nossa lição está focada em 3 pontos. Breve o Senhor voltará. O tópico 2, ele vai falar necessidade de vigilância, e o 3, vivendo com fidelidade. Vivendo com fidelidade, vigilância e foco na esperança, né? Que esperança é essa? Que o Senhor virá, breve o Senhor Jesus voltará. Meus amados, é um assunto bastante importante, e eu não vou ficar preso aos limites traçado e estabelecido na nossa revista. Mas você que é professor de escola dominical, queremos então passar aqui subsídio para que você possa comunicar à sua classe, aos seus alunos, e você que é aluno também receber aqui algo que vai um pouco além do que está contido na nossa revista. Glórias a Deus.
No primeiro momento, nós podemos voltar para o texto profético, o sermão profético do Senhor Jesus Cristo, registrado nos evangelhos sinóticos, por Mateus, por Marcos, por Lucas. E qual foi o sermão profético do Senhor Jesus? Nós encontramos na saída do templo, os discípulos olham admirados pela beleza física, pela aparência física do templo. O Senhor Jesus então entrega a eles uma resposta. Tudo isso que causa admiração em vossos olhos será derrubado. Não restará pedra sobre pedra. E aquilo foi um choque para aqueles discípulos. Foi um choque. E quando foi no Monte das Oliveiras, para onde foram, em lá chegando, eles fazem então uma pergunta. E esta pergunta, ela possui 3 tempos, 3 eventos escatológicos, futuros e distintos uns dos outros. Porém, o Senhor Jesus não corrigiu a pergunta deles, trazendo esclarecimento. Olha, este evento é para isso, esse para isso, esse para isso. Não, o Senhor Jesus explicou de uma forma generalizada, porém, com o passar dos anos, aquela profecia se cumpriu, os fatos foram se sucedendo, e hoje para nós que estamos a um passo do arrebatamento, possamos entender perfeitamente o que o Senhor Jesus falou ali. Daí o tema, a nossa bem-aventurada esperança. Qual é a bem-aventurada? O que é bem-aventurada? Feliz, alegre. A nossa feliz esperança é a volta do Senhor Jesus Cristo para o arrebatamento. Nós vemos aqui, quando o nosso comentarista ele fala sobre breve o Senhor virá. Fala da vinda do Senhor Jesus. Em Tessalonicenses, na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 15, está falando da parousia, da segunda vinda do Senhor Jesus. Agora, na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2 e no versículo 8, está falando também da vinda do Senhor Jesus, com uma diferença. Na primeira carta, o Senhor Jesus vem para a igreja. Na segunda carta aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo fala da vinda do Senhor Jesus para Israel, e ele virá com a igreja. A primeira é o arrebatamento, que nós subiremos e encontraremos o Senhor nos ares. A segunda manifestação dele é em glória com a igreja. Aqui nós encontramos vários posicionamentos teológicos e escatológicos nesse sentido. Nós temos um grupo de irmãos judeus messiânicos que não crê no arrebatamento da igreja, mas que o Senhor virá após a grande tribulação. Pelo que cremos, entendemos o que está na palavra de Deus, o Senhor voltará antes da tribulação para arrebatar a igreja, findando o tempo dos gentios, acabando aqui esta fase da igreja, que é a fase da igreja, e começará então a semana que falta para cumprir as 70 semanas para Israel. Nós temos 69 semanas cumpridas, falta ainda uma semana, e esta uma semana se dará por ocasião, após o arrebatamento da igreja, começa o tempo para Israel. Nós temos
em Romanos, capítulo 9, capítulo 10 e o capítulo 11. Capítulo 9 fala do Israel do passado, o 10 do Israel do presente, e o capítulo 11 fala do Israel do futuro. E o Senhor virá, a segunda vinda, lá em Tessalonicenses, capítulo 2, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2 e o versículo 8, está falando da vinda do Senhor com a igreja, que ele virá com poder e glória, e haverá nesta ocasião o julgamento das nações, onde será separado o bode da ovelha, os bodes das ovelhas. E após esse julgamento, iniciar-se-á o período do milênio. E neste tempo, que o Senhor virá com a igreja, lá em Tessalonicenses 2,8, virá com a igreja, o Senhor virá em glória, como o Israel do passado via que o sumo sacerdote entrava no tabernáculo e ministrava no tabernáculo no dia da expiação. Eles viam o sumo sacerdote entrar, e ali ele entrava por 3 vezes, por ele próprio, pela sua casa e pelo povo. E ele então, ele trocava as suas vestes, e quando ele saía com uma veste de glória, todo o povo rejubilava, e ele ministrava a bênção que está lá registrada em Números capítulo 6. Capítulo 6 de Números, versículos 24, 25 e 26. A bênção sacerdotal era ministrada pelo sumo sacerdote. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. É o milênio que vai ser iniciado, 1000 anos de paz. Esta passagem aqui do Antigo Testamento, em figura, aponta para a vinda do Senhor Jesus para Israel, e ele virá com a igreja, e a igreja reinará com Cristo 1000 anos, e Israel será então um povo privilegiado durante o milênio. E este comentário é para que você entenda, porque o espaço não dá para comentarmos em profundidade esse detalhe. Mas fiquemos aqui na bem-aventurada esperança, que é a vinda do Senhor Jesus, que lá no capítulo 6, ou melhor, no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, do nosso texto bíblico básico, leitura em classe, está escrito assim no versículo 7, e disse-lhe: não vos pertence saber os tempos, ou as estações, que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Antes que eu entre nesse detalhe aqui, nós queremos ver que lá, quando os discípulos perguntam para Jesus, lá no Monte das Oliveiras, a respeito daquele evento, o Senhor então, ele responde o sermão profético. Em Mateus, nós vemos o capítulo 24, versículo 3, e ele segue todo o capítulo 3, ou melhor, 24, todo o capítulo 25, o Senhor falando aqui este último sermão profético. Nesses 2 capítulos nós encontramos o sermão profético do Senhor Jesus. Já em Marcos nós encontramos do capítulo 13 de Marcos, do versículo 5 até o 37, porque no versículo 1 e 2 de Marcos, capítulo 13, são as perguntas, e do capítulo 13, do versículo 7 até o versículo 5 até o 37, é o sermão profético. Já em Lucas está registrado essa mesma passagem no capítulo 21, onde a pergunta ocorre:
ali na introdução, né, no capítulo 21, versículos 5 e 6, e o sermão profético inicia-se no versículo 7 e vai até o versículo 36 do capítulo 21 de Lucas. Então esse é o assunto. Para você que quer buscar algo mais, leia os três registros. O evento foi um só, mas registrado de três formas diferentes. De Mateus, que escreveu para os judeus, de Marcos, que escreveu para os romanos, e de Lucas, que escreveu para os gregos. Então são essas três visões escriturísticas sobre o mesmo assunto. Aqui, quando nós vemos aqui a respeito da bem-aventurada esperança, a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, nós encontramos na nossa revista, eu vou voltar lá, naquele assunto do capítulo, versículo 7. Mas antes que eu volte no versículo 7, eu quero registrar aqui a necessidade da vigilância e o viver com fidelidade. Viver com fidelidade e vigilância constante. Este é o ponto para a igreja nesta hora. E nesse detalhe aqui, nós vamos encontrar as parábolas do fim, do tempo do fim. Quais são? A parábola da figueira, que aponta para Israel e para o mundo de uma forma geral, para Israel e o mundo. Nós vamos encontrar a parábola dos dois servos. Esta palavra dos dois servos, ela é dirigida, ela é voltada para a classe dos obreiros. É voltada para os obreiros, para aqueles que exercem liderança na igreja. Então esta palavra é voltada para os obreiros. Essa parábola, melhor dizendo. A parábola das 10 virgens é voltada para toda a igreja no sentido completo. A igreja como um todo, que fala das virgens loucas e das virgens prudentes, a que possui azeite e a que não possui azeite, todas vestidas de branco, todas com lâmpadas, todas as lâmpadas acesas, todas no mesmo objetivo, esperando o noivo, com um diferencial: apenas 5 delas possuía azeite reserva. E quando o noivo abriu-se a porta, deu a meia-noite, ouviu-se um clamor: eis o noivo, saí-lhe ao encontro. E quando elas despertam, porque todas estavam adormecidas, todas adormeceram. E agora eles se levantam, mas as loucas, aquelas que não tinham azeite, as lâmpadas começou a apagar, dá sinal de apagar. E ela falou para as outras: divida conosco o vosso azeite. E as prudentes não: e diante aos que vendem e comprai para vós mesma, para que não seja o caso de faltar a nós e a vós. E de comprai aos que vendem. E elas saíram, e quando elas saíram, abriu-se a porta. Fala da igreja do arrebatamento, a igreja como um todo. Essa parábola é uma parábola geral, a igreja do arrebatamento, a igreja invisível. E por fim nós encontramos a parábola dos talentos. Essa parábola dos talentos é tratada no sentido individual de cada crente. Esta parábola dos talentos. E por fim nós vamos ver o fechamento, que seria no capítulo 25, 31 ao 46, seria o julgamento das nações. Este é o esboço do sermão profético do Senhor Jesus Cristo aqui em Mateus capítulo 24. Prosseguindo essa explanação, então nós já vimos aqui a explanação de uma forma bem sucinta, né? Porque o assunto requer um aprofundamento. Como eu já disse antes, nós estaremos oportunamente trazendo uma série de estudos escatológicos, ou neste canal, ou em algum outro canal
Vamos ver como faremos. Meus amados, agora nós chegamos num ponto que nós vamos voltar para o capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, e o versículo 7, que ele diz assim: E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações. Essa expressão tempos, nessa primeira parte do versículo, é o cronos. A palavra traduzida para tempo é cronos. Cronos é o tempo do homem. E na segunda parte, as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, essa expressão estações está falando do Kairos. Kairos, o tempo de Deus. Assim nós podemos dizer, eu sempre afirmo, digo e reafirmo, que a Bíblia Sagrada são o trilho. E a história da humanidade é a locomotiva que se locomove sobre os trilhos da profecia. E toda a história de Israel, profética para Israel, está ligado à cidade de Jerusalém. Assim também a igreja do Senhor Jesus Cristo está ligado em Jerusalém. Quando as pessoas vão estudar acerca das 70 semanas, ali naquela profecia de Daniel, está detalhado os acontecimentos históricos e proféticos com a nação de Israel. Também no livro do profeta Joel, também no livro de Ageu, também no livro de Ezequiel, Isaías e nos Salmos de Davi. Nós vamos encontrar alguns detalhes proféticos, mas aí demandaria tempo para descermos e explicarmos. Mas vamos falar de Israel. O Senhor diz em Daniel capítulo 9 que está determinado 70 semanas. E ali o Senhor, naquela profecia, ele coloca 7 semanas e 62 semanas. Foi até o Messias, até ungido, até Cristo. E faltou uma semana, que será o período tribulacional. Não vou entrar nos detalhes aqui, mas poderíamos trazer um estudo paulatino, ponto por ponto, passo a passo, para entendermos. Muitos estudos escatológicos erram nas datas. Até porque há uma dificuldade quanto a datas. Se nós observarmos aqui a questão dos calendários que já existiram, o tempo aqui, o espaço não permite, mas nós estamos perdidos no tempo. Dos calendários, estamos perdidos no tempo. Porém, é difícil por esse calendário do Cronos nós encaixarmos o tempo Kairos, que é o cumprimento profético. Há uma dificuldade. O Senhor, ele diz para os discípulos sobre os tempos, que a pergunta era: restaurarás tu o reino a Israel nesse tempo? Israel será o comando, o centro durante o milênio. Os tempos e as estações. Quando nós olhamos para a parábola da figueira, nós vamos entender a questão das estações. A parábola da figueira,
aponta para estações escatológicas. Poderia trazer algumas informações que, assim como para Israel está ligado Jerusalém, para a igreja também está ligado Jerusalém. Jerusalém Israel é o relógio de Deus, é o relógio. E a cidade de Jerusalém é o centro histórico e profético para o cumprimento das profecias bíblicas. Jerusalém. Israel e Jerusalém. Israel foi expulso da terra. Jerusalém foi destruída no ano 70. E assim Israel ficou até 1948, quando oficialmente eles assumiram ali a administração da sua terra. 14 de maio de 1948. Porém, a aprovação do Estado de Israel, ela se deu no dia 29/11 de 1947. E foi concedido um prazo de 6 meses para que o povo de Israel se organizasse e assumisse o controle político. E isso começa a partir de 14 de maio de 1948. Por outro lado, nós vamos encontrar que Israel ficou 1878 anos sem ter um Estado, sem ter uma nação politicamente organizada. Agora, Jerusalém só veio a ser conquistada por Israel na Guerra dos 6 Dias em 1967. E se nós considerarmos 1967, nós vamos ter 1897 anos afastado da sua terra e sem o direito de administrá-la. Podemos entender que somente a partir de 67 é que Israel passou a ser governado da sua capital histórica, que é Jerusalém. A capital de Israel é Tel Aviv, como todos sabem. Porém, Israel, a partir do comando religioso e histórico, é tido Jerusalém como a capital eterna. Jerusalém. Dentro deste assunto, tempo e estações, nós começamos a ver agora outras estações. Olhai para todas as árvores. As 3 maiores religiões do mundo, que são monoteístas, é o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Se nós observarmos aqui, nós temos outra colocação para trazer um assunto próprio, específico dentro desse assunto. Os dias de culto dos muçulmanos é o dia de número 6. E o dia 6 foi o dia que o homem foi criado. O dia consagrado para culto em Israel é o dia 7º, o 7º dia, porque nele o Senhor descansou. E para nós cristãos, o dia consagrado é o domingo, porque foi neste dia, o dia 1º,
o primeiro dia da semana, porque foi nele que o Senhor Jesus ressuscitou, como um novo tempo, uma nova era, uma nova esperança, um novo tempo, algo novo começou. E começou no primeiro dia da semana, que foi a sua ressurreição. É outro ponto a ser ainda explorado num assunto específico sobre isso. Mas voltando aqui ainda para as estações, dentro do assunto estações, nós vamos encontrar nesta parábola do capítulo 24 de Mateus, versículo 32 até ao 47, nós vamos encontrar que ele fala, versículo 32, aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. O tempo de estação que o Senhor deu foi a primavera. Foi a primavera. Na primavera é que há os rebentos, há as flores, e a estação posterior à primavera é o verão. Antes da primavera nós temos o outono, uma fase seca. Ou melhor, não é outono, é o inverno, que é uma fase fria. Um período frio, um período de incubação. E antes do inverno é o outono, que é o período da seca, da sequidão. Então tem a sequidão do outono, o frio do inverno, a alegria da primavera e o regozijo do verão. Período das chuvas, período que a terra recebe as águas, a chuva temporânea, a serôdia e a colheita de frutos no verão. Desta maneira, escatológica e historicamente, nós estamos vivendo a primavera das nações. E por estarmos vivendo a primavera das nações, nós sabemos que o verão está chegando. A próxima estação é o verão. E quem determina a mudança de estações são os astros celestes, a lua e as estrelas. Quando há as suas mudanças nas constelações, muda-se a estação aqui na Terra. Nós estamos vendo um grande evento entre as nações, os acontecimentos em todos os lados, da direita e da esquerda, movimentos ideológicos, movimentos religiosos, políticos, e tudo isso apontam para o Deus que comanda este século, que é um Deus chamado ciência. A ciência, nesse sistema mundano, tornou-se a senhora do destino de todos os homens. Eles falam besteiras, falam coisas inadmissíveis, eles falam coisas absurdas, que não podem ser contraditados. Algo que nem para a teoria pode ser considerado, e eles afirmam como que verdade absoluta fosse. Apontam
outra coisa que sabemos que não é verdade, mas não pode ser contraditado, a ponto de chegar a dizer que daqui a 9 anos acabará o oxigênio da Terra. E se você disser que não acredita e que não é verdadeiro e prova por A mais B que não é, ele diz que você é negacionista. Assim a igreja vai recebendo a pecha de negacionista, para que a agenda da estação futura se materialize e se concretize. Porque ela vai se materializar, ela vai se concretizar, porque o Senhor arrebatará a igreja na virada da estação, a igreja será tirada. A bem-aventurada esperança se cumprirá e nós subiremos ao encontro do Senhor Jesus. Aleluia. Seremos arrebatados num abrir e piscar de olhos. Aleluia. O Senhor Jesus está voltando. Mas uma coisa é real, igreja do Senhor Jesus. Ensinadores de escola dominical, professores, tragam esse ensinamento genuíno para a igreja, para os alunos, advirta-os, desperte-os, para orarem, consagrarem, santificarem e aguardarem essa esperança viva que não é baseada no homem, mas é baseada na palavra de Deus, na inerrante palavra de Deus. Que Deus os abençoe e vos guarde. E até a próxima lição, se Deus quiser. Amém.